bem-vindo a mais um episódio do Leitura Crítica, o quadro aqui do canal onde eu avalio, leio criticamente a história dos meus alunos. Quem sabe um dia essa história também não está aqui presente. A gente acabou de terminar uma temporada onde eu estava lendo a história dos alunos que vão participar da antologia Contos de Aprendiz Escritor, que estão participando, na verdade. Esse daqui é o livro 1 da antologia Contos de Aprendiz Escritor. O segundo, a capa vai ser roxinha. O capista acabou de me mandar a prova da capa, mas o livro já está em pré-venda. Você pode clicar aqui embaixo para garantir o seu e ajudar 6 autores que estão aí iniciando. Você vai levar 6 histórias para casa dentro de um livro só, 6 histórias fantásticas que vão fazer você ter várias sensações, emoções, fazer você viajar em aventuras, dramas, lembranças do nosso mundo real até mundos paralelos e num futuro também distante. Garanto pra você que aventura que não vai faltar e emoções também dentro desse conto. E você, dentro desses one-shots, dentro desses contos, você pode clicar aqui embaixo. Até meu gato veio aqui fazer a propaganda pra você clicar aqui embaixo e adquirir. É um livro, 6 histórias e 6 autores iniciantes que você ajuda. E vamos lá, agora eu vou pegar história de outros alunos meus pra eu começar a ler. Quem sabe quando eu finalizar a história dos meus alunos, a sua história pode estar aqui também. Eu vou pegar aqui... Meu pai do céu, que gato carente. Gato, eu tô gravando. Então, gente, vamos lá. Enquanto meu gato não derruba a câmera, que ele está aqui pedindo carinho e atenção, vamos pra tela aqui. Vamos ler hoje Hunter of Souls, que é a história do Eduardo Ângelo. O Eduardo foi aluno da primeira turma da jornada de 2021, isso, de 2021, e inclusive a história dele tá aqui dentro, é verdade, Hunter of Souls tá aqui dentro, ó. Deixa eu até pegar a ilustração, vocês estão, gente, e depois dizem que gato não é carente, vocês estão vendo isso, né, vocês estão de prova. Ai, peraí, deixa eu pegar aqui, Aqui, ó, esse aqui é o Failing, o personagem principal, protagonista, e a gente vai acompanhar essa história agora. Lembrando que nem sempre dá pra eu ler a história inteira, o one shot é um pouquinho maior do que um conto, óbvio, dependendo do conto, mas não tem só 3, 4 páginas, né? Tem 10 mil palavras, então não dá pra nesse episódio eu ler a história inteira. O que eu faço é a gente ler o início e fazer uma análise crítica e trazer pontos, tanto que o autor pode melhorar na história dele, quanto trazer coisas que ele fez legal, né? Fez de legal na história e que você pode aprender pra fazer na sua história também. Eu acho que é muito mais legal quando a gente aprende com exemplos, e o link pra você ler essa história também vai estar aqui embaixo, ou você clica, acho que em algum lugar aqui tem alguma coisa que é dos meus links, e tem o link do meu Wattpad. No meu Wattpad tem uma lista lá chamada História dos Meus Aprendizes, tem mais de 10 histórias lá, ou seja, mais de 10 alunos já publicados, fora os outros que já publicaram histórias em outros lugares e não no Wattpad, mas os que publicam no Wattpad me mandam o link, que eu descubro as histórias, eu vou associando lá, até pra você também saber, será que a Juliana realmente ensina as pessoas a escreverem histórias? Vai lá dar uma olhada nas histórias que eles escreveram, que é melhor que isso pra você realmente ter certeza. Se eles escreveram boas histórias, então significa que eu consegui guiá-los bem nesse caminho. Ah, eu esqueci de fazer a introdução, gente. Aqui na Lição Nerd você aprende a deixar de ser apenas um fã pra se tornar um escritor. Já se inscreve nesse canal. E tem muita dica boa, muita aula inteira, inclusive, pra você conseguir escrever boas histórias. Mas vamos lá, então, pra Hunter of Souls, começando aqui com a sinopse. Você não me vê lendo a história inteira, mas os pontos importantes eu pego os melhores momentos e já jogo aqui na tela pra você. Vamos lá, então. Em um mundo onde exorcistas caminham entre nós, Failing, gente, eu sou muito ruim pra ler nome, mas vamos lá. Failing, que na infância presenciou o assassinato de seus pais, busca vingança. Ao chegar em Zodki, acho que é isso, um continente perdido, descobre uma nova família em seus amigos, Daigon e Mayra, e aperfeiçoa suas habilidades, enfrentando os Jons como exorcista. Para cumprir seu objetivo obscuro, precisará corromper a sua alma, lutando até mesmo com seus amigos. Failing sucumbirá ao seu desejo de vingança, ou o destino teria planos diferentes para ele. Aproveitar que Exorcista tá em alta aí, né? Mais uma história de Exorcista. Vamos lá.
Vamos parar aqui logo no início. Na verdade, eu já avancei, li bastante do capítulo, mas como o capítulo tá um pouco extenso, eu não vou terminar de ler pra falar, eu vou ir ponderando algumas coisas já. A gente pega aqui no início uma introdução do que é aquele universo, né? Muita gente gosta de usar o prólogo, mas às vezes você pode, sim, dar só uma introdução rápida na história e ir apresentando aquele mundo aos poucos. Aqui a gente tem um universo desses exorcistas, né? Então existem males para eles exorcizarem. E aqui se explica um pouco de como é mais ou menos esse universo, né? Quais são os parâmetros utilizados para que o leitor não entre completamente confuso do que são essas criaturas. O autor diz aqui: neste mundo, monstros formados a partir da própria energia negativa da humanidade, os chamados Jons, circulam entre nós há mais de 100 mil anos. Porém, o equilíbrio é gerenciado por uma raça de humanos que são pejorativamente chamados, até por si próprios, de exorcistas por conta do jeito que atuam. Que são pejorativamente chamados até por si próprios de exorcista, né? Mas eles se consideram apenas como membros de uma sociedade chamada apenas de organização. Uma coisa que eu já percebi aqui, que eu colocaria para o autor também consertar, seria as questões das repetições. O Eduardo, ele é um autor que ele se baseia muito em mangás para fazer as histórias dele. A maioria das histórias dele, digamos que seriam as light novels. Apesar de não terem animações, as light novels a gente sabe que as light novels são como se fossem mangás escritos, né? Para as pessoas que amam mangás, mas não conseguem desenhar ainda, a gente escreve light novel. Às vezes a gente faz parceria com algum desenhista. Por exemplo, no meu caso, eu tenho a light novel Quente com Cachorro Quente. Eu tenho a parceria com um ilustrador, que na verdade eu paguei pra ele fazer o trabalho pra mim, pra criar algumas cenas, né, algumas ilustrações pra dentro da história, né, ilustrar algumas dessas cenas. Mas a light novel, ela não necessariamente precisa ter a ilustração. Enfim, mas por que eu tô dizendo isso? Porque a linguagem, tanto que isso é até importante, porque algumas pessoas ficam com medo de entrar na jornada e falam assim: ah, mas é porque o meu jeito de escrita, ele é mais coloquial e eu fico com medo de você me avaliar errado. Ah, porque o meu jeito de escrita é diferente. Eu sempre avalio o jeito e a personalidade e as referências de cada aluno, instruo ele para aquilo que ele deseja escrever. No caso do Eduardo, como ele gosta muito mais de mangá, a gente sabe que o mangá tem uma linguagem muito mais coloquial, mais rápida, mais focada nos diálogos do que propriamente da descrição. Mas aqui, eu lembro que até quando a gente foi construir essa história, algumas vezes eu fui ponderando algumas coisas que ele precisava desenvolver a mais, porque a gente tem que ter noção de que o mangá é um mangá e uma light novel, uma descrição de um livro é diferente. Você precisa, sim, colocar mais detalhes para o seu leitor. Só tô colocando isso aqui para você que também é super fã de mangás e quando vai escrever sua história tem dificuldade para descrever mais cenas, você pode sim encontrar mais essa dificuldade porque você tem muito como referência só mangá. Mas vai então ler mais light novels, vai ler livros para você conseguir entender e descrever melhor essas cenas dentro da sua história. E aí aqui eu só tomaria cuidado, aí só fechando esse parênteses, abrindo esse outro parênteses, enfim, eu só tomaria cuidado aqui com as repetições, porque às vezes a linguagem coloquial, gente, ela pode existir, você pode sim ter uma linguagem mais coloquial, mas evite as repetições. Eu bato sempre nessa tecla aqui, eu acho que é uma das coisas que aparecem na maioria das leituras críticas que eu faço. Evitem as repetições, principalmente quando elas estão muito próximas. A gente tem um apenas aqui em cima e um apenas aqui embaixo, então só tirar, às vezes reescrever já dá um outro up pro texto. Eu não vou deixar o texto mais formal por causa disso, só deixa ele menos cansativo quando você tira essas repetições. Assim como as repetições do que também. Mais abaixo eu vou dar um exemplo que eu achei legal de como ele demonstrou o que era um Jons, né? Que é um ser, esse ser como se fosse um demônio, talvez, esse ser maligno, que a gente não conhece. Então o autor precisa apresentá-lo pra gente. Eu achei que fez isso de uma maneira legal e inteligente também para o próprio leitor conseguir construir esse ser dentro da mente dele. E lá eu vejo muitos Ks um próximos do outro, então também tomaria cuidado com essas repetições. A gente tem até eu acho que tem até um plot aqui onde eu falo um pouquinho mais sobre como você escrever esse texto melhor. Você pode botar no seu, seja no Google Docs ou no Word, tanto acho que o Ctrl F ou o Ctrl H, você consegue pesquisar essas palavras que estão se repetindo. E você mesmo, às vezes, no texto, ele marca em amarelo. Se você coloca lá, pesquisa que, ele vai marcar em um parágrafo, às vezes tem 5 Qs, né? Que, fica que, não sei o que fez isso, que fez aquilo, que.
e fica cansativo às vezes o texto. Isso fica legal pra você pegar aí de dica e melhorar a sua história também, beleza? Voltando lá no início, que eu fui falar de todo esse rolê, meu gato me distraiu aqui também, eu cortei o vídeo, voltei. Agora que eu tô lembrando que eu tava falando do início, né? A gente tem aqui, então, um trecho curto, a gente tem um parágrafo, mas que dá, pelo menos, a ambientação necessária para o leitor entender o que é aquele universo. É um universo onde a gente fala sobre exorcistas, onde tem esses determinados seres que já habitam há tanto tempo, existe essa organização e provavelmente a gente vai acompanhar a história de um desses. Provavelmente não, tá dizendo aqui, né? E essa é a história de um desses exorcistas. Eu só tiraria o entre aspas, porque aqui em cima o autor também não usou entre aspas para falar o exorcistas, né? Então eu não colocaria aspas aqui também, acho que não tem necessidade. E aqui a organização, talvez também não precisasse, colocaria talvez em itálico se o objetivo era destacar a palavra a organização. Mas vamos lá então. Aqui a gente entra num flashback. A gente tem um flashback sem saber que a gente tá no flashback, a gente só sabe que a gente tá no flashback no final. Como assim? A gente acompanha o passado daquele protagonista, quando ele fala aqui, né? Mamãe, papai, um menino de cabelo azul e espetado, um menino de cabelo azul e espetado, com olhos cor de fogo, grita essas palavras após ver os corpos de seus pais, de seus falecidos pais, e então, após ver uma estranha silhueta, pergunta enfurecido, enquanto o dono da silhueta sai do lugar. Aqui tem a repetição da silhueta, eu só trocaria, então reescreveria para não ficar repetido, né? Silhueta, talvez enquanto o seu dono se afasta, enquanto enquanto a silhueta se afasta dele, né? Se movimenta, foge do lugar, alguma coisa do tipo. Quem é você? Por que você fez isso? Aí, como porque é uma pergunta, esse porquê aqui é separado também. Não importa como, eu vou te achar e fazer pagar pelo quê? Aí, a gente tem muito, isso aqui, muito início de shounen, né? Se a gente pega lá nem todos os shounens são assim, mas a gente pega, por exemplo, o Eren, né? O Eren nem é considerado um shounen, na verdade, é mais um seinen. Mas se a gente pega o Eren, ele fala isso, né? Eu prometo que eu vou me vingar, ou eu prometo que eu vou fazer alguma coisa. A promessa do protagonista, né? A promessa clara do protagonista. E, Juliana, mas isso não é clichê? A gente não vê isso em outros shounens? Cara, eu acho que é do gênero e eu acho que é legal porque você coloca dentro do livro algo que as pessoas enxergam no mangá. Então você já traz, eu acho que a imagem pro seu leitor do que ele tá lendo, de que tipo de história ele vai encontrar ali dentro, sabe? E eu acho que ajuda o leitor a construir as imagens daqueles personagens como se ele estivesse no mangá. Assim como se a gente começa a ler um livro de fantasia, a gente começa a imaginar os elfos e tal como pessoas, né? Como a gente, pelo menos na minha cabeça, como eu assisti em Senhor dos Anéis ou etc. Quando eu leio uma light novel, eu imagino o anime, eu imagino a animação, eu não vejo as pessoas live action, eu imagino a animação. Eu acho isso legal, assim, é a minha experiência, é o jeito que a minha criatividade funciona. Talvez você possa conseguir também trazer a imaginação do seu personagem, do seu leitor, pra isso. Ele enxerga que ele tá lendo uma história tipo shounen, tipo quando ele acompanha o mangá. E aí ele vai também construindo na mente dele os personagens como se ele estivesse assistindo o mangá, como se ele estivesse assistindo o anime, como se ele estivesse acompanhando o mangá. Então eu acho isso legal. E tem muitos traços, a gente vai acompanhando, o tipo de linguagem é muito puxada pra isso. Então não tem como você não ler e não se imaginar assistindo um anime, né, ou acompanhando o mangá. A gente tem também aqui o que a gente chama das onomatopeias, né? Lembrei que nos mangás a gente tem muito. Nos livros é menos usado, mas aqui nesse caso você pode usar. Nos livros também você pode, mas aqui pode ser usado, porque lembra, a light novel, ela é pra fazer esse merge mesmo, é como se você estivesse escrevendo um mangá, só que sem os desenhos, né? Mas aqui o menino já acorda, né? A gente tem aqui ele falando que ele vai se vingar, sua mãe encosta em seu braço e diz seu nome repetidas vezes. Filing, acorda! Aí ele grita, né? Ai, que susto, Mayra! Para que me acordar desse jeito? Após acordar assustado, Fallen, agora mais velho, ou seja, o autor transporta a gente pro futuro, né? Você vê ele novo, uma criança, tendo aquela lembrança, que a gente vê agora esse sonho dele vendo os pais deles mortos, lembrando que ele viu esse pai dele morto, lembrando que ele fez essa promessa de vingança.
E agora a gente já vê ele no futuro, agora mais velho, ele se depara com uma garota parda, de cabelo rubro e cacheado, com olhos verdes, de calça jeans rasgada e blusa de couro por cima de uma camiseta branca. Então, aqui eu achei esse parágrafo um pouco confuso. Ele tá muito junto às descrições dos personagens e das roupas que eles estão usando. Eu daria ou um espaço ou melhoraria a pontuação, porque eu tô achando que tá, tipo, tudo muito junto, tá? Então eu só iria rever isso. Não acho ruim você descrever a roupa dos personagens, mas eu só ajustaria o ponto, porque parece que tá tudo, tipo, muito junto, muito embolado, e não tá nem dando pra separar, tipo, a Mayra tá vestindo isso, o Daigon tá vestindo aquilo e o Fallen tá vestindo XPTO coisas, porque tá vindo a descrição física deles mais o que eles vestem, né? Física mais o que eles vestem, mas tá tudo muito junto, então talvez ou eu separaria, ou eu colocaria até mais embaixo, alguma coisa relacionada à roupa e tal, mas eu acho que eu separaria porque tá tudo muito junto e ficou um pouquinho embolado, tá bom? Vamos ver aqui os próximos. Aqui, ó, por exemplo, isso não é necessariamente ruim, mas eu não colocaria separado sempre. A gente tem a fala do personagem: chega de conversa, saiam daí de dentro, disse o motorista que estava os levando. Essa fala, essa descrição aqui, tem que vir aqui do lado, né? Porque é a continuação dessa fala dele, então não precisa estar abaixo. O que eu colocaria abaixo? Aqui eu colocaria abaixo. Por quê, tá? De nada, né? É uma frase que ele fala porque ele pede desculpa por ter gritado com ela, né? Porque ela acordou ele no susto, enfim. Ele pede desculpa e aí o narrador fala, né? Fallen em seguida olha para Mayra, que estava com um olhar de quem queria alguma coisa e não estava conseguindo. Ele entendeu na hora e aí ele pede desculpa pra ela. Mas por que eu colocaria isso aqui, né? Porque é uma descrição fora, né? Um movimento que ele tá fazendo, uma percepção que aquele personagem tem, não necessariamente ligado à fala que ele acabou de dizer. Então eu colocaria junto aqui, nesse quesito, pra até a gente entender que foi o motorista que falou aquilo, tá? Então eu colocaria logo aqui do lado, fecha o travessão, e a continuação da fala daquele personagem, ou como aquele personagem falou e quem falou. E aqui, tá vendo que fica até confuso, porque aqui a gente tem um outro pedaço do que ele fala. Chega de conversa, saiam daí de dentro. A organização não gosta de atrasos, então é melhor já realizarem a missão. Significa que é a mesma pessoa que tá dizendo. Então, como a gente falaria aqui? Abre o parênteses, chega de conversa, saiam daí de dentro. Fecha parênteses, disse, com letra minúscula, porque aqui nós temos um verbo dissente. Saiam daí de dentro. Fecha parênteses, disse o motorista que estava os levando. Ponto. Abre parênteses não, desculpa, gente. Abre outra versão. A organização não gosta de atrasos, então é melhor já realizarem a missão. Ponto. Entendeu? Acho que ficou claro. Mas isso daqui tudo podia estar junto, não separado por linhas, tá bom? Porque pode ficar confuso. Ele fala, né? Eu gosto quando o autor brinca com os clichês que às vezes tem na própria obra. Porque, assim, a gente tá falando sobre exorcistas, sobre, né, esses espíritos e tal, e aí diz aqui, após saírem da van onde estavam, os 3 amigos veem a van saindo e, em seguida, se deparam com um prédio abandonado. Parecia com um lugar mal assombrado. Então, Mayra comenta sarcasticamente. Claro, é claro. O que foi? Pergunta Daigon. Nada, só que é muita coincidência da nossa primeira missão como exorcista ser num cenário de filme de terror, né? Ou seja, tipo, claro, óbvio, a gente tá como exorcista aqui e ainda por cima jogam a gente nesse cenário de filme de terror, né? Não poderia ser um lugar mais divertido, mais tranquilo, um jardim, alguma coisa do tipo. Eu acho legal, assim, não sei se foi a intenção do autor, mas eu acho interessante quando os próprios personagens se deparam com esses clichês, e isso não é ruim, tá, gente? Voltando. E eles ainda falam, tipo, claro, óbvio que seria aqui num lugar desse, que colocariam a gente ainda na nossa primeira missão, né? Como exorcistas. Eu acho isso legal. E traz até um pouco do humor e do jeito dos personagens, né? Aqui, por exemplo, aqui tá junto, tá vendo? O que foi? Pergunta Daigon. Tá junto. E aqui, só lembrando, não é o hífen, né? Tinha que ter um travessão aqui. Às vezes, na hora de copiar e colar, eu entendo que o próprio Wattpad, às vezes, não
identifica o hífen em alguns momentos, não identifica o travessão em alguns momentos, mas como tá identificando aqui, então talvez possa ter sido algum erro na hora da digitação. Então, corrigir isso daqui tem que ser o travessão. Lembrando, falas se marcam com travessão ou meia risca, ou com travessão ou aspas, nunca com meia risca ou hífen, tá bom? Aqui tá junto, mas aqui embaixo tá separado. Ó, nada, ela pergunta, né? O que foi? Pergunta a Daigo. Nada, é muita Ai, peraí, que eu quero marcar só essa fala. Nada, é só muita coincidência da nossa primeira missão como exorcistas ser num cenário de filme de terror. Mayra responde mudando gradativamente de um tom mais calmo até um tom agressivo. Isso daqui pode estar logo depois, não precisa estar na linha de baixo, porque é a continuação de como aquela personagem tá falando. Aqui tá certo e tá errado. Tá errado só por causa do sinal, tá? Mas é desse jeito que deveria ser construído. Tipo, não se preocupa, Daigon retruca, mas aqui deveria ser o travessão, não esse hífen aqui, ó. Não se preocupe. Eita, desculpa. Não se preocupa. Daigon retruca inocentemente. Ponto. Outro travessão. Se estiver com medo, é só me avisar que eu te protejo. Tá vendo? Junto, porque a gente entende quem é que tá falando e como tá falando aquela frase. Aqui eu tomaria um cuidado, porque é uma cena onde você precisa, onde o autor quer deixar o leitor um pouco mais tenso, imagino, até porque eles estão já toda aquela vibe de entrar nesse prédio mal assombrado, eles são exorcistas, tem esses seres malignos, então imagino que o autor queira deixar o leitor um pouco mais tenso com o que pode aparecer dali. E aí, ele chega aqui, já começa com os personagens apresentando aquele cenário, né, e tal. E aí ele fala aqui, blá, blá, blá. Ela fala, cadê? A Mayra fala alguma coisa que no final ela diz assim, eu tô com uma sensação estranha, parece que algo está me perseguindo, me vigiando, algo meio maligno. E Mayra e os garotos começam a se preocupar muito. O problema está nesse daqui. Começam a se preocupar muito. Por que o problema está nessa frase? Eu já falei sobre isso em outras leituras críticas, vamos ver se você sabe. Porque a gente tem aqui um encurtamento do que de fato está acontecendo naquela cena. Começam a se preocupar muito, o que isso significa necessariamente para o leitor? Se fosse uma cena que não fosse tão relevante, talvez eu não pegaria tanto no pé. Mas aqui, talvez, eu gostaria de ver mais algum aprofundamento nisso. O que seria eles se preocuparem? Eles sentem tremor? Eles ficam aflitos? O batimento cardíaco aumenta? Eles começam a suar frio? O que é que faz para que eles fiquem preocupados? Para que o próprio leitor fique preocupado também, sabe? Sinta aquela preocupação. Poxa, o batimento cardíaco deles começa a acelerar. E eu quero que o leitor tenha esse batimento sendo acelerado. Ele começa a suar frio, a mão começa a suar frio. Eu quero que o leitor lembre de alguma situação que a mão dele também começou a suar frio, para que ele sinta aquela mesma situação, aquela mesma sensação que o personagem está sentindo naquele momento. Então, quando é uma cena que precisa de mais profundidade, precisa trazer o leitor para dentro daquelas emoções, daquela sensação, não se limite em apenas dizer o personagem estava preocupado, o personagem estava triste, o personagem estava com raiva, o personagem estava feliz. Não. Mostre-o como ele estava triste, feliz, preocupado e etc. para que o leitor também consiga sentir a mesma coisa, o mais perto disso possível, tá bom? Aqui a gente pega até uma coisinha que tá escrito aqui, né? Uma sensação estranha, parece que algo tá me perseguindo. Aí aquilo que eu falo sobre a linguagem extremamente coloquial. Se a gente fosse colocar num livro, eu com certeza falaria para corrigir e colocar o está. Porque geralmente quando a gente tá lendo, né, usar a palavra tá, a gente fala tá aqui, né, no coloquial. Mas num livro isso pode ser meio cansativo, ver o tá, ou alguma coisa do tipo muito mais cortada. Você não vai fazendo isso aqui, porque se a gente presta atenção, a gente não fala o você. Na pressa, a gente fala, você vai em tal lugar? Você vai não sei aonde? Eu tento me policiar muito com isso. Eu falo muito o você vai. Eu tento muito falar o você direitinho. Porque, enfim, pra tentar, né, ficar o mais perto possível
da língua corretinha ali e etc. Mas, nesse caso, a gente tá numa história extremamente coloquial, que é mais próxima do mangá. Então, eu até deixo passar. Mas até pra fazer a publicação, eu lembro que quando a gente foi passar pela revisão, esse texto dele foi passar pela revisão, isso a gente alterou. Eu coloquei e substituí o tá pro está, porque no livro teriam outras histórias e eu acho que ficaria melhor com ele mais completo. Algumas coisas eu até deixei, mas assim, por ser o tipo de linguagem mais jovem e o tipo de linguagem mais voltada lá pros mangás e mais, talvez, vamos dizer, extremamente coloquial, eu até deixo passar. Mas deixo de dica pra você que tá escrevendo aí, evite usar o tá pela metade, porque às vezes em excesso dentro da sua história pode ser ruim. Mas nesse caso, por conta do contexto, como diz a licença poética, tá liberado. Quando o primeiro monstrão lá aparece, fala assim: após Fallen comentar isso, todos sentem um tremor e um rugido crescente. Então Fallen grita: pulem para o outro lado. Após todos pularem, emerge do chão uma criatura de uma aura tão aterradora e densa que parece que uma cachalote os perseguia. Aqui é o que eu falo sobre o quê, né? Que parece que uma cachalote os perseguia. Então aqui eu tiraria um desses Ks aqui, né? Parecia até que uma cachalote os perseguia. Por que eu achei legal essa da cachalote? Porque o que é uma cachalote, né? Uma baleia. Então, quando ele fala que também que ele emerge do chão, então você vê, você na sua cabeça como leitor, você consegue ter a noção de como foi o movimento que esse ser fez para emergir do chão, né? Como uma baleia emerge do chão, então estourando assim o chão para cima, como se fosse uma baleia surgindo no mar. Eu fico fazendo os movimentos como se vocês estivessem vendo, né? Mas você dá um parâmetro para o seu leitor conseguir imaginar como aquela cena foi se movimentando com algo que é do nosso mundo real. O leitor nunca viu um Jones, mas ele já viu em algum vídeo na internet que seja uma baleia, né, uma cachalote, aqui ele foi bem específico, mas uma baleia emergindo, né, saltando no mar. Alguma vez, em algum vídeo na internet, alguém já viu. Então é fácil dele conseguir entender como que foi aquele movimento daquele ser surgir do chão. Né? Então eu acho isso legal, a gente dar parâmetros para o leitor do que é real, do que ele já viu, para ele conseguir imaginar e construir aquela cena na mente dele. E aqui ele vai dando alguns outros parâmetros, né? Era branco como a lua, sua aparência se assemelhava com um cachorro corpulento com pele reptiliana. Um focinho alongado com um gavial que era mole. Podia se mover o bastante para capturar uma presa e garras de tamanduá. Também possuía 8 olhos, sendo 2 nos orifícios certos e os outros 6 descendo pelo focinho. Mas isso não era mais que um João de classe alta. Uma classe que exorcistas precisam de tempo para pelo menos neutralizar, mas ao invés de lutar, eles se escondem, aproveitando que ele não os notou. Aqui eu também só tomaria cuidado com um ponto. Eu tô vendo muitas vírgulas e nenhum ponto dentro de um parágrafo inteiro. Então, eu só olharia aqui e reveria isso daqui para colocar alguns pontos aqui que eu acho necessário, principalmente para dividir ali o como ele surgiu, como ele era e o que as pessoas fizeram após ver o surgimento dele, né? No caso, eles aqui optaram por se esconder porque identificaram que ele era uma classe maior do que eles estavam esperando pra matar naquele momento. Ó, aqui, por exemplo, a fala também tá separada, ó, que eles discutem aqui. Poxa, mas o pessoal da organização era pra ter avisado a gente que teria um bicho desse aqui dentro e tal. Aí o Daigon fala, né? Eles até falaram. Daigon fala com raiva enquanto aponta para si mesmo. Mas quem foi o único que leu o relatório de observação? Tá separado. Não precisa estar separado essas falas. Junta isso daqui, beleza? Aqui a gente já vai mostrando um pouco mais dos poderes desses personagens, né? Aqui eu colocaria... Cadê? Agora é a hora. Eles tramam um plano, então, para conseguir neutralizar esse ser. E aqui fala, né? Diz Fallen que naquele momento desembanha a arma que estava com ele e ativa o seu poder.
como a gente já falou com ele, né? Agora é a hora, vai, Daegon, ele dá o start pra ação, né? Diz Faelin, aí mais uma vez deveria estar junto aqui em cima, que naquele momento desembainha a arma que estava com ele e ativa o poder dele. Uma outra coisa também que eu percebi aqui, eu daria uma olhada nos tempos verbais. Tá me confundindo um pouco. Algumas coisas o narrador tá falando no presente e outras ele dá uma deslizada e fala no passado. Então, decide aí. Ou ele tá narrando ou essa cena tá acontecendo no presente, então tá acontecendo agora, ou já aconteceu e o narrador tá contando o que aconteceu já. Beleza? Só prestaria atenção nisso, porque em alguns momentos está oscilando entre o passado e o presente. Eu acho que tá mais no passado e algumas vezes dá uma derrapada no presente. Então, talvez coloque tudo no passado, fica mais fácil de ajustar, tá bom? E aí ele fala, né? Decébalo, retumbe a montanha. Após dizer isso, Faelin assume uma forma na qual metade do corpo dele tinha uma pele negra, chifre e um olho verde como se fosse um demônio. Me lembrou o Asta de Black Clover. Os três pulam para longe do ataque do Jon e Daegon começa a correr enquanto ativa um poder, na qual a palma e o dorso de sua mão, porque a palma de sua mão e a palma e o dorso de sua mão ficam estampados com um círculo azul e dele saem 5 linhas que terminam na ponta de seus dedos, se ligando enquanto o círculo do dorso cria uma 6ª linha que viaja o seu braço inteiro, passando pela mão esquerda em vários pedaços de escombro que começam a brilhar após o toque enquanto o Jon persegue. Mais uma vez aqui, o que acontece, né? Eu sei o que é isso. A hora da empolgação de criar a cena de ação. A pessoa fica empolgada para falar tudo de uma vez e esquece de respirar e pausar. Uma coisa por vez, vai construindo camadas. Aqui tá tudo muito junto, de novo, né? Os três pulam para longe do ataque do Jon, Daegon começa a correr. Então, eles pulam do ataque, como que ativa o poder do Daegon e o que o Daegon faz. Separa isso daí com as pontuações corretas, dá um ponto final e começa a outra frase, porque para não ficar tudo muito junto, embolado. Você viu que até na hora de eu ler, por mais que a gente tenha as vírgulas aqui, faltou uns pontos finais, principalmente para separar o que era o que. Você tá explicando primeiro uma coisa, depois outra, sabe? Separa, ainda mais que a gente tem um parágrafo grande assim, em 3 blocos. A introdução, o desenvolvimento final. Dentro de um parágrafo a gente também tem isso. Como eles se movimentaram, como ativou o poder do Daegon e o que ele fez com aquele poder, né? Então a gente tem esses 3 blocos dentro desse parágrafo e eu separaria essa pontuação melhor. Recitando um tipo de feitiço, a Falx fica com uma lâmina amarela, mas o que é Falx, né? Aqui eu acho que... tá, olha só, aqui em cima... diz que o Faelin pegou, né, desembanhou a arma dele, mas não diz que essa arma é essa Falx. Como é que é? Falx, né? Cadê? Onde é que tá, gente? Que eu li aqui agora. É aqui, ó. Feitiço, a Falx fica... Então, eu colocaria aqui em cima, tá? Ele desembanha uma Falx, porque eu não sei se todo mundo já entende o que é, se é de fato aquela arma dele, né? Recitando um tipo de feitiço, a Falx fica com uma lâmina amarela e cheia de pentágonos em relevo e invoca uma onda sísmica que joga os escombros que Daegon tocou contra o Jon, que cambaleia com os objetos dentro de seu corpo. Mas o objeto entrou no corpo dele, que cambaleia com os objetos dentro de seu corpo. Nossa, de fato, até eu senti pena. Tá aqui, no restante do ataque, né, de fato, aqui em cima, então, eu só colocaria que os escombros perfuraram o corpo do animal, né, o corpo do bicho, do ser, na verdade, não é bem um animal, do ser. E aqui, a Mayra, ela usa um poder de, meio que de telepata, né, pra conseguir deixar o bicho desorientado. E aí o Faelin precisa dar o golpe final. E aí ele fala, né? Faelin invoca um terremoto que interage com os escombros que já estão dentro do corpo do animal, né? E destrói grande parte do corpo da criatura, com uma explosão deixando apenas um resto de carne e ossos dignos de sentir pena. Até eu senti pena do bichinho.
Oh, a gente já tem... vamos lá. Fallen estava com sua... como é que é? Peraí. Fallen desativa sua forma negra e chega perto do resto do corpo do Joe. Ele se depara com uma cena triste, como se ele visse alguém igual a ele, mas que não foi salvo ainda, e começa a realizar uma espécie de ritual, onde ele profere palavras em um idioma completamente estranho, como se fosse alienígena. Aí eu nem vou dizer essas palavras aqui do idioma. Ih, peraí que eu vi ali que meu programa deu uma travadinha. Pronto, vamos lá. A citação é repetida mais 2 vezes até fazer efeito. Fallen se vira para ajudar sua amiga e deixa o corpo da criatura, até que o espírito da criança é purificado. Ele aparentava ter 5 anos, que aparece na frente dele. Aqui, eu acho que eu só ajudaria isso daqui. Ai, só quero pegar essa parte. Deixa! Até que o espírito da criança é purificado. Ele aparenta ter 5 anos, que aparece na frente dele, sem entender o que estava acontecendo, pergunta. Então, assim, ó, o corpo eu não coloquei até que o espírito da criança é purificado. Aparece na frente de Fallen. Ele aparentava ter 5 anos e, sem entender o que estava acontecendo, pergunta, entendeu? A gente troca um pouco a ordem das coisas para ficar um pouco mais claro como o leitor entende a construção daquela cena. Então, eu trocaria assim. Eu estou livre? Acabou. Eu posso ver a minha família, tio? Era uma criança de 5 anos, gente. Fallen se vira surpreso, pois... Fallen se vira surpreso, pois os Jons que ele enfrentou eram apenas monstros sem coração ou alma, apenas predadores querendo se alimentar, nunca uma pessoa amaldiçoada. Ele se ajoelhou para ficar em uma altura semelhante e o responde: sim, acabou esse sofrimento e sua família deve ficar mais feliz agora que você se libertou. Então, apenas aproveite essa liberdade. A criança, sem entender o que ele falou, responde educadamente: tudo bem, moço. Obrigada, tia. Ele desaparece nas mãos de Fallen, que fica entristecido e começa a vir memórias de sua família de quando ele tinha a mesma idade que o garoto. Mayra finalmente acorda, né? Porque a menina desmaiou. A gente já tem um início bom. Gosto de inícios assim. Curto muito esse tipo de início. A gente tem um início onde a gente já tem a ação dos personagens, os poderes que aqueles personagens têm, tipo, início dos animes que a gente já vem acompanhando por aí, né? Bem entendendo que essa história é bem inspirada no universo dos animes e dos mangás. Então a gente já tem, tipo, um início bem eletrizante que já coloca a gente imergindo naquele universo. Quem são aqueles personagens, né? O drama desse personagem do Fallen, que tem essa vingança aí, que viu os pais dele mortos. O tipo de desafio que eles podem enfrentar. E óbvio que foi proposital eles enfrentarem um desafio mais alto, assim, de primeira e etc. E isso pode... eu acho que isso já é legal, já dá uma primeira experiência pra quem lê essa história de primeira, já ter um bom primeiro impasse e falar assim, caraca, um bom primeiro impacto, e falar assim, caramba, o que mais pode vir depois disso, né? O que mais eu posso acompanhar dessa história? Conta aqui um outro mistério que tem um grupo de anciões dessa organização, então, conversando sobre os feitos desse trio nessa primeira missão deles, né? Nessa aprovação deles, digamos assim, nesse teste. E aí eles falam, quando eu me tornei chefe da Assembleia, prometi que eu abandonaria as tradições que nos limitavam. E além disso, a arma escolheu ele. Ou seja, mesmo se ele fizesse o treinamento de compatibilidade com outra arma, Decebalo iria querer apenas o garoto, até porque precisamos de toda a ajuda caso as minhas informações estejam certas. Ou seja, aquela arma que o Fallen usa, que o protagonista usa, é uma arma que os anciões temem. Mas é aquilo, ele foi escolhido por aquela arma e aquela arma não escolheu mais ninguém, né? Por quê e tal? O que poderia estar acontecendo? E ele é meio que tem parece que eles têm meio que um medo do Fallen também, por conta disso, dele perder o controle. Então já deixa tipo um outro... É quase como se fosse uma outra... Não é necessariamente uma trama paralela, porque ainda está junto
do mesmo personagem, né, do mesmo protagonista, mas é mais uma ponta de curiosidade, além de a gente já ter tido todas essas informações de ação dos personagens e etc., como que ainda tem, tipo, um outro grupo, uma outra informação que ainda pode falar que, olha, esses personagens ainda tem muito mais a prometer, né? Ainda tem muito mais a revelar, cria um mistériozinho. Assim. Ah, olha aqui que legal também. É uma coisa sobre, tipo, o que é um diálogo expositivo e um diálogo que não é expositivo, mas que ao mesmo tempo traz novas informações para o leitor. A gente tem aqui, eles estão se conhecendo agora e foi a primeira vez que eles enfrentaram uma missão juntos. Então, por exemplo, a própria Mayra, ela questiona e faz um questionamento, como é que eu vou dizer, natural, uma curiosidade sobre a arma do Fallen, né? Que ele fala assim, Fallen, o que significa aquela palavra que você usou para ativar a sua transformação? Como é mesmo? Decébalo, ele diz, né? Isso, o que é? Não é o que, é quem foi. Eu uso uma falsa. Aí ele fala, peraí, não era uma katana, não sei o que. Ele vai explicando a arma dele, vai explicando quem é esse Decébalo, então, que é uma alma que tá presa naquela arma dele. Ele invoca então, essa alma que ajuda ele a ter esse poder, né? Ou seja, você vai explicando o autor explica mais sobre a arma, mais sobre esses detalhes da história, através de uma conversa natural. Porque o que seria um diálogo expositivo? Você sabe, Mayra, que esse meu poder eu sei que o seu poder é assim, assim, assim. Se ela já soubesse, não teria por que um dizer pro outro. Mas ela não sabe, é a primeira vez que ela tá em campo com esse colega dela. Talvez eles tenham treinado juntos e tal, mas talvez a primeira vez que eles saiam como um trio, isso não fica claro aqui, mas pode ser. E ela faz uma pergunta muito natural. Mas o que é? E ela até pergunta, eu acho legal, ela até perguntar errado. Mas o que é aquela palavra? E ele a corrige, mostrando que realmente ela não sabe de nada. Não é o que, é quem. E aí ele explica. Mostra a naturalidade de que ela realmente, genuinamente não sabe de nada. É uma pergunta natural, uma pergunta que o próprio leitor estaria se fazendo, mas que também é oculto para essa personagem. E ela perguntando, é natural que o personagem responda e explique. Até porque a gente já viu que ela é uma espécie de Hermione aqui dentro. Ela é uma espécie de uma pessoa que estuda mais ou que pergunta mais sobre as coisas, né? Apesar de que parece que o nerd da história é o Dagon, que ele que foi o único a ler o relatório, etc. Mas ela faz, né, perguntas genuínas porque ela realmente quer saber mais sobre aquele colega. Então, o autor coloca uma informação aqui dentro da história, sem ser aquela questão de, você sabe disso, fulano? É claro que eu sei, e sei também que a sua arma faz isso, isso, aquilo. Se ela já soubesse disso, não faria sentido existir esse diálogo. Aí a gente teria aquele diálogo superficial e expositivo, sabe? Se ela já soubesse e falasse, eu vi o que a sua arma fez, a sua arma não é aquela XPTO. Não, genuinamente, a personagem não sabe, ela pergunta e a conversa flui de uma forma bem natural. Vamos lá, terminando esse episódio já. De tudo isso aí que eu acho que eu posso pegar como exemplo positivo pra vocês, olha que início a gente tem, cheio de informação eletrizante, cheio de ação pra uma história de aventura, né? Pra esse tipo de história. Lembrando, gente, que cada história pode ter o seu início marcante de uma forma diferente. Mas eu gosto muito desse conceito de você começar a história onde tudo já tá se desenrolando. A gente tem ali um vislumbre rápido do passado do Fallen, que a gente vai descobrindo mais ao longo do one shot. Como eu falei, o link vai estar aqui embaixo. Nosso tempo aqui é curto, então eu consegui ficar só ali no primeiro arco, digamos assim, da história, explorando esse início. Mas já deu pra tirar bastante coisa, tanto pro autor melhorar, tanto pra você aprender aí do outro lado. E a gente viu... A gente teve os personagens em ação, a gente viu eles em ação, a gente viu eles agindo. Foi uma cena onde a gente viu o mundo em ação também, sabe? Quando eu falo, você precisa mostrar também o mundo em ação. Eles não pararam dentro de uma sala de aula ou numa conversa para explicar o que eram os Jones. O autor mostrou pra gente o que são essas criaturas,
como é difícil usá-las e mostrou como que os personagens fazem para derrotar essas criaturas. Não foi numa explicação, foi em ação. Nós vimos eles fazendo isso, vimos eles agindo e como eles fazem isso ao longo da história. Talvez numas próximas cenas ele nem precise entrar em tanto detalhe, uma vez que a gente já entende como que eles agem e o trabalho que eles fazem. E isso é bacana, porque já traz aquela sensação de, nossa, olha como essa história pode ser interessante, olha o que essa história me apresentou e o que mais ela pode me apresentar, e é uma forma de você já ambientar o leitor sem necessariamente ficar perdendo tempo fazendo explicações longas e densas e paradas, sem ação. Aqui a gente tem o personagem em ação. E quando eu digo ação, nesse caso de fato é aquela ação de correria, luta, poderes e etc. Mas quando eu falo em ação é o personagem em movimento. Então, às vezes pra você, por exemplo, no meu caso, na Light Novel Quente com Cachorro Quente, o meu personagem em movimento, o meu personagem em ação é ele na cozinha tendo uma crise de pânico. Olha só, ali eu explico a tensão dele trabalhar naquele restaurante, de trabalhar naquela cozinha, o que aconteceu com a vida dele pra ele querer sair de São Paulo e ir lá pra Tailândia. É o start inicial, é o início da jornada dele. Mas ele não tá ali em ação, lutando com nada, mas ele está em movimento, fazendo a atividade que ele faz no início da história, mostrando que ele é um cozinheiro. Eu não preciso falar, ele está dentro da cozinha, ele é o chefe, ele passa pela atenção, e aí depois eu continuo a história. Eu também apresento meu personagem em movimento. Daniele também é a máscara de um anjo. Como é que eu apresento ela naquele início? Ela não tá em ação, em embate, mas ela tem uma conversa fiada com a Madre Rose para mostrar o quanto ela era mais abusada, quanto ela não tinha papéis na língua, quanto ela era mais ousada enquanto personagem. Eu queria mostrar ela em movimento. Então mostre seu personagem em movimento, um início que realmente agarre o seu leitor e fale assim, fica porque vai ter mais coisas interessantes. Eu com certeza, principalmente se estivesse lendo o mangá ou assistindo o anime, eu gostaria de continuar acompanhando a história do Fallen para saber o que mais vai acontecer na vida dele, porque o início já foi muito interessante. E aí, digo pro autor para ele ajeitar essas questões da narração, acertar ali o tempo verbal, principalmente a questão das falas, né, que elas estão muito separadas, e também as repetições de palavras. Eu acho que só com mais uma lida daria, sim, pra gente ajustar bastante coisa no texto, para ele não ficar cansativo, não ficar repetitivo e a gente enriquecer ele um pouquinho mais. E na parte onde os anciões estão conversando, eu talvez não, eu aconselho fielmente o autor a dar mais dar ao texto um pouco mais de formalidade, porque uma vez que a gente está conversando com os três lá, que são jovens e estão falando de uma linguagem mais coloquial, tudo bem, é uma linguagem que a gente usa no dia a dia. Mas já que nós estamos falando de figuras que emanam autoridade e poder, como o autor apresentou nesse ponto, quando estão os anciões ali discutindo sobre essa missão que os três acabaram de fazer, os três personagens principais acabaram de fazer, ele fala isso, acho que 11 anciões e tal, estão sentados, pessoas que evocam autoridade e poder. Então, ali, em alguns momentos, eles falam como se... Tudo bem que ele até fala ali, vocês estão discutindo como adolescente. Mas eu acho que não é o caso deles usarem a mesma linguagem. Ali eu colocaria uma linguagem mais formal até para separar os homens dos meninos, digamos assim, até para separar os meninos desses anciões, dessas pessoas mais sérias. Então, ali eu usaria uma linguagem mais formal, mais densa, menos informal, menos coloquial, para você entender, olha, isso aqui nós estamos falando de anciões, de pessoas mais duras, mais arcaicas, sabe? Dá essa sensação pro leitor. Então, o modo como eles falam também eu colocaria de uma forma diferente, tá bom? Eu acho que é isso por hoje, gente. Minasan, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Comenta aqui embaixo se você gostou, já se inscreve nesse canal e eu espero, quem sabe, um dia a sua história aqui também. Beijo grande, tchau, tchau e até a próxima!